Vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, que agora está todos os dias chique de terno, mudou o figurino, depois ele me conta por quê. Eu e o Boris estávamos comentando aqui, nossa, está todo dia de terno agora. Reinaldo, mas vamos falar sério. Hoje houve uma enxurrada de decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Muita gente ficou sem entender direito o que houve. Uma das decisões foi anular uma ação de busca e apreensão no apartamento funcional da senadora Gleisi Hoffmann. E outra decisão também bastante polêmica foi conceder um habeas corpus de ofício ao ex-ministro petista José Dirceu. É impunidade ou é a lei, Reinaldo? É a lei. Boa noite, Amanda. Isso aqui é o traje que eu arrumei um sexto emprego. Não, mentira. É a lei e, infelizmente, manifestações, serei duro na expressão, da mais absoluta delinquência intelectual estão se fazendo presentes. E, neste caso, eu me refiro, sim, na contramão da gritaria que está na internet, ao ministro Edson Fachin. Os dois casos emblemáticos do dia são da senadora Gleisi Hoffmann e do ex-ministro José Dirceu. Começo por aquele que, do ponto de vista jurídico, é o mais grave, e não é o Dirceu, é a Gleisi Hoffmann. Foi feita uma busca e apreensão, uma ação de busca e apreensão no apartamento funcional da Gleisi Hoffmann. Acontece que a Gleisi Hoffmann tem foro especial por prerrogativa de função. E o foro dela é o Supremo. Portanto, esta ação só poderia ter sido executada com autorização do Supremo. E é muito provável que, se fosse pedida, teria sido autorizada. Mas o juiz de primeira instância disse, ora, Supremo para quê? Ora, lei para quê? E mandou a Polícia Federal executar o mandado de busca e apreensão, apreender coisas no apartamento da senadora. Numa ação obviamente ilegal. Obviamente ilegal. Notem, a minha simpatia pela Gleisi Hoffmann é muito menor, eu creio, do que a do mais fanático antipetista. Eu não tenho nada de positivo a dizer sobre o mandato parlamentar dela, não tenho nada de positivo a dizer sobre o período que ela ficou como ministra da Casa Civil. Só que ela, como eu, como você que me ouve, me vê, ela é uma agente de direito e de dever, de direitos e de deveres. E, portanto, seus direitos têm de ser respeitados como... Opa, tivemos um probleminha aí na nossa comunicação com o Reinaldo Azevedo e daqui a pouco a gente tenta restabelecer essa comunicação. Voltamos? Voltamos? Opa, Reinaldo, você voltou. Vamos lá, vamos continuar. Você estava falando da Gleisi. Bom, não sei até onde fui ouvido, mas vamos lá. A senadora Gleisi Hoffmann, portanto, teve os seus direitos agredidos quando houve o mandado de busca e apreensão no apartamento dela. Deveria ter sido feita essa operação com autorização do Supremo Tribunal Federal. A defesa dela entrou com pedido de anulação, e é correto da ação. Não é? 3 ministros fizeram o que deveriam fazer, anular a operação, porque determinada por uma instância jurídica ilegítima para fazê-lo. Votaram assim o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski. Este, bastante indignado, porque disse, não podemos tolerar, e não podemos mesmo, que juízes de primeira instância tratem o Supremo Tribunal Federal como um tribunal subordinado. E claro, Edson Fachin resolveu divergir. Edson Fachin, que foi postular pela extrema esquerda, Edson Fachin, que foi postular pelo MST, Edson Fachin, que até outro dia dizia que propriedade no campo não existe, que tudo se subordina à função social, tal era o seu esquerdismo, agora resolveu ser o heróizinho da extrema-direita. Até aí, ele faça a escolha que quiser. Ele não pode levar argumentos delinquentes para a corte como ele levou. E aí ele se saiu com uma que realmente é impagável. Ele disse, olha, o mandado de busca e apreensão foi feito no apartamento e o apartamento não tem prerrogativa de foro. Quem tem prerrogativa de foro é a senadora.
é uma piada, é um deboche. Para que o apartamento pudesse ser alvo da busca e apreensão e não a pessoa, seria necessário que o apartamento pudesse cometer crime e produzir provas. Eu pergunto ao ministro Fachin, um apartamento pode produzir provas, senhor? Um apartamento pode cometer crimes? Não. Quem foi alvo do mandado de busca e apreensão foi a senadora. É ela que tem prerrogativa de função. Não é? Quanto ao José Dirceu, notem, a segunda turma, ministros da segunda turma e também da primeira, já concederam habeas corpus para pessoas condenadas em segunda instância. Não é a primeira vez. E esta prisão do Dirceu foi determinada com base numa súmula que o TRF4 editou, inconstitucional, que obriga a prisão depois da condenação. Não é? O relator da ação foi o ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli disse, não, eu concedo habeas corpus até que haja julgamento em última instância. Um monte de ministro está concedendo. E isso não contraria coisa nenhuma a jurisprudência do Supremo, porque a decisão de 2016 do Supremo disse que a prisão pode ser decretada, não quer dizer que ela deva ser decretada. A questão de mérito ainda não foi julgada. A Carmen Lúcia não pôs para julgar a DC, a ação declaratória de constitucionalidade. Aí o que fez o Dias Toffoli? Disse, não, eu concedo habeas corpus. Foi para o Fachin pediu vista, que foi uma maneira de manter o Dirceu preso sem entrar no debate, porque ele devolve quando ele quiser. 2 outros ministros, né, decidiram, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, também votar a favor do habeas corpus. Como o outro tinha pedido vista, então se deu um habeas corpus de ofício. Né? Isto é, o próprio tribunal decidiu dar o habeas corpus. Não tem nada de irregular nisso, não tem nada de ilegal nisso. Mas essa não é uma questão de divergência, os ministros pensam uma coisa, pensam outra. No caso de Gleisi Hoffmann, não. No caso de Gleisi Hoffmann, nós temos um caso de delinquência intelectual e de delinquência jurídica. Eu desafio aqui o ministro Edson Fachin, eu, Reinaldo Azevedo, que não fiz direito, que não fiz nada, desafio o ministro Edson Fachin a me provar que um apartamento pode cometer crime e que um apartamento pode produzir provas. Se ele não provar, ele pegue a toga e vá para casa, porque não merece estar no Supremo. Honre o tribunal que o senhor integra. Desculpe, eu tô calmo. É isso aí. Brasil, junto amanhã. É isso aí. Reinaldo, boa noite e até amanhã.